Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um episódio Mulheres em Transformação. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante para as famílias, muito relevante para o universo feminino. E eu gostaria de falar sobre a experiência do lar. E nós temos a honra de ter a presença da pastora Joana, que é uma mentora da experiência do lar. Seja bem-vinda, pastora Joana. Obrigada. É uma honra tê-la conosco. Ai, obrigada, a honra é toda minha, pastora. Obrigada mesmo pelo convite. Olá, mulheres, o meu nome é Joana, eu sou pastora e mentora da Experiência do Lar e é uma alegria estarmos aqui neste dia lindo, marcado por Deus, para estarmos à mesa com a pastora Vivi. Eu sou casada, sou mãe da Maria Gabriela, de 16 anos, da Ana Clara, de 13, e do João Elias, de 9 anos. Sou pastora e há 4 anos o Senhor me chamou para este tema tão relevante que é a experiência do lar, falando, sobre o princípio da mesa, resgatando a dignidade e a santidade do lar. E é uma alegria, pastor, estar aqui nesse dia contigo. Obrigada. E para começar, eu gostaria de abordar sobre esse tema, a dignidade e a santidade do lar. É um tema muito relevante desde que Deus levantou a Dev para estar nos ministrando sobre isso. É algo que queimou no coração dela sobre a importância e qual é o papel da mulher, como estão os lares. Nós percebemos que nesta mentoria, vários estudos comprovam a importância do lar, o papel da família no lar. E Deus levantou a Dev para estar falando sobre isso. Qual é o impacto da mesa na vida de um indivíduo, qual é o impacto da mesa em uma sociedade toda. E ela vai falando, sobre alguns princípios, o princípio do também, o princípio de usar o que você tem, que é a gratidão sendo resgatada dentro das nossas vidas, nas nossas mentes, no nosso dia a dia. Então, o livro ele é recheado de muitos princípios maravilhosos. Que lindo! E eu também tenho o livro, também já li esse livro e me abençoou demais e traz de volta coisas que às vezes vão se perdendo na caminhada, não é mesmo, pastora? Sim. Tem coisas que parece que a sociedade nos mostra que, digamos, não está mais em alta. Como se o valor da mulher estivesse na sua carreira, como ela se mostra para a sociedade e que estar dentro de casa, estar cuidando do seu lar, priorizando sua família é uma coisa que desvaloriza a mulher. É ultrapassada, né? Hoje a mulher que é valorizada é aquela mulher que faz acontecer, que tem o seu dinheiro, que paga as suas contas e não deve nada a ninguém. E é algo totalmente invertido do que a Bíblia fala. As nossas vidas. É interessante que a minha filha de 16 anos, a Gabi, ano que vem ela tá no terceirão, estuda numa das melhores escolas de Curitiba e é uma escola focada em vestibular, nos melhores cursos. E ao fazer uma avaliação na sua turma, a professora perguntou, mas Gabriela, ela falou assim, mãe, tinham 3 itens, o que você vai querer ser? E ela colocou dona de casa. Eu quero ser dona de casa. E a sala inteira parou, isso deu uma repercussão com os outros professores no colégio, porque uma aluna colocou, eu quero ser dona de casa. Por quê? Porque a sociedade não aceita mais isso. Isso virou algo assustador. Ofensivo até. Algo ofensivo. E a pessoa, não, mas como assim dona de casa? Vai ser do lar, eu brinco. Falei, gente, a Gabi vai ser do lar. E ela falou assim, qual é o problema? Eu quero ser esposa. Se vocês querem aí, trabalhar bastante horas, eu quero ser esposa, eu quero ser mãe, eu quero cuidar do meu lar. E isso se torna ofensivo, como a pastora falou, porque nós estamos numa sociedade onde a mulher precisa ter o seu dinheiro, pagar as suas contas e não dever nada a ninguém. E é algo totalmente contra aquilo que a Bíblia fala. Qual é o papel da mulher dentro do seu lar? E às vezes você abrir mão de algumas coisas para você se dedicar à sua casa, se dedicar aos seus filhos, sendo intencional nas suas atitudes, na sua agenda, na minha fatia, na minha agenda. Qual é a fatia da minha família?
Como eu estou dentro da minha casa. Porque não só sobre estar em casa, mas como eu estou. Né? Qual é o meu coração? Será que o meu coração está ali dentro de casa? Ou eu estou ali injuriada, estou insatisfeita, estou entristecida, frustrada? Porque não é só sobre estar em casa, mas é como eu estou. Sim. E isso vai refletir nos relacionamentos. Nós mulheres, nós somos o termostato da nossa casa. Nós definimos como a nossa casa estará, né? Se ela estará bem, se ela não estará, a mulher, ela transforma uma casa. E assim, como eu estou dentro da minha casa, vai transformar o ambiente e vai definir o coração daqueles que ali vivem, né? Que é isso que a Dev fala e a Trina falam no livro da experiência do lar. Qual é a intencionalidade de eu arrumar uma mesa, de eu preparar um jantar, o meu tom de voz, eu resgatar a família para minha mesa, né? O meu relacionamento, tem um capítulo que fala sobre relacionamentos pais e filhos também, né? Como é a educação, como são as prioridades. Tem um capítulo sobre prioridades também, né? E ela fala assim, nas prioridades, quem vem antes? Como que tá ali a ordem, né? Família, marido, casa, Deus, trabalho, sociedade. Então, assim, é realmente um resgate. E eu vejo, assim, muitas pessoas vêm para mim para fazer o curso achando que vai aprender a arrumar a mesa. E elas falam, Joana, eu passei por uma transformação. Porque valores que, às vezes, mães não colocaram, né, sobre suas filhas, né? Porque eu trabalho com mulheres. E isso é resgatado, isso faz, né? Meu Deus do céu, pra onde eu tava indo? Esses cursos, a mulher que ela trabalha fora, pastora, porque é a realidade de muitas, para ajudar na renda familiar. Meio a meio, inclusive, hoje em dia. Né? E como ela encarar isso? Porque não existe erro nisso também, digamos. Não. É a nossa realidade, para não ser peso. Quando ela se depara com esta realidade, como trabalhar isso no coração dessa mulher que ela precisa trabalhar, mas ela sabe que ela precisa também ter essa prioridade no lar. Eu chego, digamos, 18 horas em casa. Como ela equilibrar todas essas coisas sem abalar a estrutura do lar? Sim. Não, muito boa a sua pergunta, porque hoje a maior parte das mulheres estão, né? Sim. Estão numa vida ativa aí no mercado de trabalho. E quantas mulheres olham para mim e falam assim, Joana, para mim é 50%, ou às vezes até mais, da renda familiar. E de repente elas não podem, de repente, do dia para a noite se dar ao luxo, né? Falam assim, não, agora eu vou largar tudo, eu vou cuidar da minha casa. Existe uma preparação, né? Existe uma organização, né? Por que essa mulher chegou até onde chegou? Né, de trabalhar às vezes 8, 10, 12 horas no dia, né? Qual foi a motivação, qual foi o combinado dela com o esposo? Mas assim, eu quero voltar àquilo que eu falei, né, antes, né? Ainda que ela esteja ali na casa dela por 4 horas com a sua família, 5 horas no máximo. Qual é o coração desta mulher ao estar? O que ela dá, né? Onde ela dá o melhor dela. Sim. Onde ela dá o melhor dos seus sonhos, né? Da sua do seu bom humor, né? Da sua intensidade. Porque às vezes eu dou tudo de mim do trabalho. E aí eu chego em casa, eu não quero ver filho. E o pior é expressado dentro de casa, às vezes, né? E às vezes as crianças ficam com um bagaço. Onde uma sociedade toda, né, sugou o melhor suco. E quando eu chego, será que nós temos um bagaço em casa? E aí eu preciso, né? Eu preciso atentar para isso. Porque eu falei assim, o que eu tô dando, o que eu tô ofertando para os meus filhos, para o meu marido? E aí eu preciso, de repente, reestruturar essa minha agenda. Eu preciso planejar os meus próximos anos. Porque hoje, se eu estou chegando um bagaço na minha casa, daqui 5 anos, qual será o resultado de tudo isso? Como estarão os meus filhos? Será que eu terei casamento daqui 10 anos? Sim.
Porque às vezes essa falta vai impactar na adolescência, né? Vai impactar na adolescência, na juventude, nas escolhas, no casamento. Se eu não tiver conexão com o meu esposo, né? A Dev fala no princípio da mesa, com base em alguns estudos, que de 5 a 7 refeições à mesa por semana exerce um forte impacto nas escolhas dos filhos, na educação, na vivência. Sim. Então, nós não estamos falando de 24 horas em casa. Sim. Mas como estamos e como nos organizamos. Será que nós planejamos um jantar? Sim. Né? Porque se nós temos uma semana, são 7 dias, são 3 grandes refeições, café da manhã, almoço e janta. Né? São 21 refeições. São 21 momentos à mesa que eu tenho. Aí você pode falar assim, teve muitas mulheres, Joana, mas eu não consigo. Tá, mas quantos momentos à mesa que você pode ter? Né? São 21 possibilidades, na probabilidade, né? São 21 possibilidades. Será que eu não consigo uma refeição? Sim. Por dia, reunir, porque igual, por exemplo, na minha casa, eu não consigo também reunir todo mundo no café da manhã, no almoço, no jantar, e não é sobre isso. Mas quando eu estou à mesa, eu me organizo para estar à mesa? Ou cada um come num canto? Umas leva o prato pro quarto, outro pra sala, o pai e a mãe da mesa, e tá todo mundo espalhado pela casa. Na verdade, está todo mundo solitário. Sim. Não tem aquele tempo de conexão. E desligar, sim, no começo não é fácil. Sim. Desligar a televisão, tirar o celular, né? Silenciar as outras vozes para que a voz do nosso coração fale. E os olhares se conectem, não é verdade? Se conectem. E isso traz cura, isso traz essa afirmação do amor, Sim. né? Puxa, fala de valor, porque quando um filho chega, o marido chega e as coisas estão preparadas, mostra que ele é amado, não é verdade? A minha mãe se organizou. A minha mãe, ainda que teve um dia inteiro de trabalho, ela pensou, não, olha, existe a janta, será que eu tenho carne na minha geladeira para descongelar? Porque hoje, vamos falar sério, temos micro-ondas, air fryer, gente, isso possibilita a nossa vida. É uma questão mesmo de priorizar, de dar valor. Porque se eu sei que eu vou receber uma visita na minha casa, pastor, à noite, eu vou me organizar. Antes de chegar em casa, eu ainda vou passar no mercado, talvez, e eu vou preparar algo. Por que não eu posso ser intencional e eu posso ter esse cuidado com a minha família? Sim. Né? O que eles estão comendo? O que eu estou comunicando com o cuidado, né? Com o cuidado. Exatamente isso. E não é sobre a refeição que está à mesa, mas sobre o modo como nós estamos nela. Né? É eu parar tudo que eu estou fazendo para fazer isso, ó, olhar no seu olho. Né? Uma vez eu preguei na igreja, num culto de Santa Ceia. E eu fiz uma dinâmica que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu confesso que eu tava muito temerosa. E o Espírito Santo me colocou assim. Ele falou assim, olha, você vai abrir um culto de Santa Ceia, igreja lotada. E Deus falou assim, você vai encenar que você tá atendendo o telefone. Experimenta fazer isso aqui. E assim, saudei a igreja com a graça e a paz. Gente, eu tremi. Eu falei, Deus, que ninguém levante, que ninguém se sinta ofendido, que dê tempo, né, de ninguém. E nisso eu abri a Bíblia, citei o texto, falei, amados, né, saudei, citei o texto, abram a palavra de Deus na página tal, 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 e todo mundo abriu. E de repente, o meu celular. Daí eu falei, amados, licença um pouquinho, eu preciso atender aqui meu celular rapidinho. Isso tudo era uma encenação. E eu peguei, virei as costas e atendi. E as pessoas acharam assim, nossa, mas a pastora tem 3 filhos, às vezes aconteceu alguma coisa. Porque aonde a pastora ia atender um celular no altar. Sim. O que a Bíblia fala? Que a mesa é o altar da família. Ela não foi projetada por homens, ela foi projetada por Deus. Todas as medidas. Deus foi o construtor, o idealizador da mesa. E eu peguei o celular no altar, num culto de Santa Ceia, que a igreja cheia. Eu dei as costas. E o que a gente faz? A gente está à mesa. Com o celular, aqui, ó, falando, virando. E aí eu sei que eu virei e falei. Daí eu falei,
Voltei no microfone, eu tremia. Eu voltei no microfone. Amados, vocês leram? Amados, vocês... Primeiro eu pedi pra eles abrirem. Aí eu falei, gente, pode ir lendo então? Que eu já continuo pregando. Foi bem assim. Eu lembro que eu voltei e ainda falei isso. E continuei. Fiquei mais alguns segundos e eu parei. E aí eu olhei pra igreja e eu perguntei, qual foi o teu sentimento? Porque eu tô aqui pra pregar. E você esperava o quê? Que eu olhasse nos teus olhos. Que eu dedicasse toda a minha atenção, né? Mas o meu telefone não tocou. E eu falei, qual foi o seu sentimento? É esse o sentimento da sua família. Quando você senta à mesa e você não tira os olhos do celular. Nós não estamos nos conectando. Isso foi um desrespeito. E é um desrespeito quando nós sentamos à mesa e nós não nos conectamos. E é algo tão simples. Nós gastamos tanto dinheiro com terapia. Eu faço terapia, amo terapia, levanta a bandeira da terapia, né? Amo a minha terapeuta. Agora, assim, a gente gasta dinheiro, a gente faz, né, poupança para os filhos, o melhor escola, o melhor isso, viagem do final do ano. Mas um momento de estarmos à mesa, só tirar o celular. Desligar a televisão, estarmos todos à mesa, isso não custa nada. E assim, gente, acho que se caísse um pelo naquela igreja aquele dia, a gente ouviria. Porque todo mundo tava assim, né? Porque foi muito chocante. Que lindo. E assim, foi algo alerta. Totalmente direcionado por Deus. E as pessoas vinham e falavam assim, meu Deus, Joana. Que lindo. Como é séria essa questão do celular. E eu sempre falo com as minhas alunas, né, da mentoria. Falo, agora nós temos uma tarefa de casa. Você vai sair no shopping, nos restaurantes, nas casas das pessoas e você vai observar as pessoas se conectando à mesa. Qual é a postura, como elas fazem, como elas falam, como elas se conectam. E elas ficam, na aula seguinte, elas ficam chocadas. Mas elas ficam chocadas com algo corriqueiro que antes era normal. Mas é porque a gente não tinha dado atenção para isso. O comportamento à mesa. Sabe, pastora, ainda que nós estejamos trabalhando o dia inteiro, porque tem mulheres sozinhas que não têm marido, não tem pensão, né? Não tem ajuda e ela vai ter que trabalhar para colocar o feijão, o arroz na boca dos filhos. Sim. E tá tudo certo. Mas quando eu estou em casa, será que os meus filhos estão lá no sofá com um prato de comida na mão e eu tô sozinha ali comendo com o celular, vendo uma rede social de gente que não sabe nem que eu existo? Sim. Sabe, gente que se eu morrer, não vai no meu velório. Aquelas crianças vão estar chorando no meu túmulo. Então é sobre isso. É como eu estou em casa. Sabe, ela resgata sobre a dignidade e santidade do lar, porque nós investimos em tantas coisas. Mas como que tá a minha casa? A casa é onde eu recarrego as minhas energias. É um ninho de amor. Ontem eu estava à mesa com um casal discipulado e eles têm um bebê. E eles já têm um cadeirão. Ele tem meses, mas ele já tem um cadeirão. A mesa. E ele fica ali. Ele pegou até na mão para orar. Bebezinho, 10 meses. E eles falaram que eles já estão ensinando ele a importância de estar à mesa, da oração. Porque às vezes investe em tantas coisas pro bebê e não compra um cadeirão. Exatamente. Né? A criança não... porque suja. Bota a criança ali no cantinho. Não, a criança é a mesa. Eu também fiz a mesma coisa. Eu almocei com a minha irmã e eu peguei o pratinho. A minha sobrinha tava aqui no carrinho e eu peguei na mãozinha dela, peguei o pratinho. Eu orei. Vai fazer 9 meses, pastora. Eu fechei o olho, orei com ela. Né? Porque a oração precisa ser uma prática. Né? Desde a infância, estar à mesa. Sabe por quê? Porque se você não faz isso, você vai ter uma criança de 10 anos que não sabe se comportar à mesa. Não sabe sentar à mesa. Porque daí, na mesa também ensina sobre servir. Me passa, por favor, né, o prato. Toda essa questão um treinamento de forma natural. Né? Você esperar o outro se servir. Você servir o outro. Dar prioridade, né? Para os mais velhos, Dar né? prioridade. É um treinamento de forma natural estar à mesa. E eu gostaria de falar sobre algo muito importante que tem no livro, que é o princípio do também.
Você poderia explanar para nós, por favor? O princípio do também nos torna mulheres extraordinárias. O princípio do também me tira da zona da mediocridade e me leva a ir além. Nossa natureza, como filhas amadas, filhas de um Deus extraordinário. Deus não precisava mandar o seu filho, mas ele mandou. Ele foi extraordinário. Ele podia ter pego a Joana, a Vivi, podia ter pego qualquer um, não. Ele encarnou em filho. Ele veio numa sociedade corrompida, caída. E esse é esse é o maior exemplo de pessoa extraordinária, que faz além, que ele também enviou o seu filho. Além de nos formar, além de nos criar, além de se conectar conosco, como ele sempre fez no Antigo Testamento, ele, como se não bastasse, ele enviou o seu filho. E se nós temos a natureza de Deus, o DNA de Deus, nós precisamos ir além. Sermos mulheres que vamos além. Ter esse olhar. Eu posso fazer um pouco mais, Posso fazer melhor. Eu posso fazer, mas eu posso colocar uma flor no meio da minha mesa para minha família. Eu posso olhar para o meu marido e perguntar: eu já vou no mercado, por que não perguntar para ele: o que você quer comer hoje à noite, amor? Talvez eu não vá conseguir agradar todos. No dia seguinte, chegar para um filho e falar: filho, o que você está com vontade de comer? Qual é a sobremesa que você está com vontade? Por que chegar num dia do aniversário? Por que tem que ser no Natal com aquela mesa, com aquele monte de comida? Eu amo fazer a mesa. Que comida que você nem come tudo durante o dia, você vai comer no dia seguinte, no outro dia à noite. Mas por que não perguntar? São atos simples, Então, assim, por que eu não posso servir, a minha mãe é muito interessante, que ela fazia o prato do meu pai. E eu cresci com a minha mãe fazendo prato para o meu pai. Então, eu não me escandalizo. Eu não me sinto menos fazendo o prato do meu esposo, fazendo o prato, eu sirvo as minhas crianças todas, Para mim é natural. Mas, às vezes, o que acontece? A gente vai entrando no corriqueiro, no automático, e a gente vai perdendo isso. O que também eu posso fazer que vai aquecer o coração dos meus filhos, que vai marcar com uma marca de amor, no coração dos meus filhos. Uma identidade firmada, Uma identidade formada de filhas. Eu tenho o DNA de Deus, um Deus que foi além. Ele entregou Jesus. Ele foi muito além. Ele morreu numa morte de cruz. Ele não precisava. Ele tivesse passado os 33 anos aqui, já bastava. Mas ele foi além. E nós, como filhas, que carregamos o DNA do Pai, eu preciso ser uma mulher. Eu posso ser uma mulher extraordinária. Então, a gente pode dizer que é essencial o princípio do também dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não é verdade? Eu posso fazer o jantar, mas eu também posso perguntar o que eles gostariam de comer. Eu também posso colocar uma flor no meio da mesa, Porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, vou arrumar a mesa, as melhores louças. O melhor é para minha família. Sim. Então, assim, eu também posso fazer um carinho e alcançar o coração. O ordinário ser extraordinário, não é Ser extraordinário em dias normais. Sim. Ótimo. E algo assim, justamente sobre isso, sobre você também fazer o melhor, você ir além. E dentro da nossa realidade, esse princípio que é tão importante, que nós aprendemos com a Dev, que você tem replicado nos seus cursos, nas suas mentorias, de você usar o que você tem. Porque eu acho assim, às vezes, quem olha de fora, eu falo sempre isso para as mulheres, às vezes a gente vê aquelas mesas extraordinárias, lindas. Aí quem olha aquilo e tá de fora e nunca fez o curso, pensa assim: puxa, eu não tenho essa louça, eu não tenho esse supply, eu não tenho esse talher, não tenho essa taça, então eu não vou convidar ninguém para minha casa, ou eu não me esforço para fazer o melhor. Eu tenho um prato Duralex, eu tenho uma travessa Marinex, é isso que eu tenho. Eu não tenho porcelana, eu não tenho travessas de louças bonitas, e às vezes eu falo: por isso eu não faço.
Mas existe esse Justifica, né? princípio de você usar o que você tem. E dentro do que eu tenho, eu fazer o melhor. Porque eu também acho assim, às vezes... tem tanta coisa numa mesa, dá até aquela... mas vai dar um trabalho. Mas dentro da tua realidade, o que eu posso fazer? Eu tenho uma toalha de mesa bonita, né? Então eu vou usar. Eu não tenho supply, eu tenho uma toalha bonita. Sim. Eu tenho esse prato. E não é para as visitas no domingo, é para a semana ali, segunda a sexta, para minha família. O que eu tenho eu usar diariamente. É ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Né? A Bíblia fala sobre isso, né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E o pouco para nós, às vezes, é o muito para outro. Sim. É o muito, porque às vezes eu não estou olhando com um olhar de gratidão para aquilo que Deus me deu, e eu estou me comparando. Né? E quando eu me comparo com aquele que tem mais, o que eu tenho nunca vai ser suficiente. Mas quando eu olho aquele que não tem, né, eu vou ver que Deus já me deu tudo. Então, eu lembro que quando eu fui morar no Bacaxeri, e eu estava tão feliz de morar, né, no Bacaxeri, e aí a gente comprou um apartamento, e eu lembro que aquele apartamento eu estava tão feliz, e era o chão inteiro da casa de taco, um taco que além de ser taco, eles ainda tinham invernizado, e eu acho que tinham passado com os móveis e riscado, mas os meus olhos para aquele apartamento estavam de tanta alegria e felicidade. Eu olhei para aquele taco, eu olhei para aquele piso, eu falei, Deus, falei assim, nossa, eu preciso dar um jeito nisso. Eu peguei uma palha de aço e eu fui no cantinho e eu fui removendo aquele verniz, porque não era nem cera. Eles invernizaram e eles arrastavam a mesa, o sofá, tudo inteiro estava todo riscado. E eu lembro que eu fui riscando, eu fui removendo com a palha de aço. Meu marido chegou em casa e ele falou, amor do céu, eu falei, amor, olha que lindo que fica. Se a gente remover e a gente passar uma cera, olha que lindo que vai ficar. E eu lembro que ele tinha uma polideira na nossa fábrica, né? A gente tem uma fábrica. E ele falou assim, não, eu vou ver então alguém para ir lá pra gente ajudar. E foi um colaborador nosso, um amigo nosso, foi lá e me ajudou a lixar todo aquele piso, eu encerei tudo. E assim, e o meu coração tava tão grato, eu não olhei para aquele piso, sabe? E murmurou, né? E murmurei. Ai, meu Deus, olha, vou comprei um apartamento, esse chão desse jeito. Nossa, amor, temos que trocar, temos que colocar um porcelanato. Não, eu olhei aquilo que eu tinha. E pastora, depois, com esse apartamento, Deus levou a gente para uma casa, para um sobrado tão lindo, que eu lembro que a gente passou ali no Bacaxiri mesmo, numa construção, né? Eu falo de um testemunho meu, né? Sim. Que o meu marido passou na frente, eu brinquei, passei na frente de um sobrado. Eu brinquei, falei, ai amor, podemos morar nesse aqui mesmo, mas eu estava super feliz com o meu apartamento, né? Satisfeita. Bem antigo, mas assim, ficou todo cheirosinho, tudo bonitinho. Nós aplicamos, a gente aplicou sanca, nunca tinha. A gente aplicou foi bem a época do grafiato, que era chique, mas a gente não tinha condição de mandar. A gente comprou o grafiato, a gente misturou e a gente aplicou o grafiato na nossa casa. A gente colocou, o apartamento ficou a coisa mais linda. E eu lembro que eu passei num sobrado e eu falei, ai amor, podemos morar um desse aqui, ó. Ele, vamos parar pra ver? Eu falei, amor, a gente não tem dinheiro, amor. Ele, mas eu quero ver, vai que. Resumo da ópera. Entramos, o construtor, quando é as coisas de Deus, né? O construtor olhou pra minha cara, pra cara do Marlon e falou assim, eu quero vender esse sobrado pra vocês. Uau! Aí o Marlon falou assim, mas a gente não tem dinheiro. Naldir ainda o nome, na época, o nome do construtor. E o sobrado era um negócio assim, nossa, lindo, todo novo, tudo lindo. E ele falou, mas eu quero vender para vocês. Gente, não tô falando de um carro, não tô falando de uma bolsa, eu tô falando de uma casa. E o Marlon falou assim, Naldir, é que a gente não tem realmente. Ele, o que vocês têm para me pagar?
Eu olhei e falei, gente, Deus tá Era o nesse favor de negócio. Deus, né? Era a graça de Deus. Sim. E eu falei, não, a gente tem um apartamento, a gente tem um carro. Ele falou assim, só que olha aqui. Ele, não, ele falou, eu fico com o apartamento de vocês e o carro se vocês não venderem, e o resto vocês pagam como vocês puderem. Gente. Então, Deus sempre trabalhou. Ele falou, filha, você foi fiel, você agradeceu. Pouco, né? Você foi feliz naquilo que eu estava te dando, ainda que para muitas pessoas vão olhar e falar assim, nossa, meu Deus. E Deus me levou quando eu vi o lugar. E, gente, Deus deu uma reviravolta. Meu marido fez uma venda. E a gente pegou um pouco do valor, a gente parcelou. Foi sobrenatural. E de ele olhar para nós, ele falar, mas eu quero vender para vocês. E aí eu lembrei do azeite da viúva, né? Sim. O que você tem? A gente sempre tem o suficiente, pastora. É que a gente substitui. O que o profeta falou assim? O que você tem? Ele podia ter feito um milagre lá, porque era o profeta, era o ó do Borogodó, né? Mas ele falou assim, e essa passagem, quando a viúva pega um pouquinho de azeite, é porque a gente sempre pode contribuir com o que a gente tem. Né? E a gente vai procurar o quê? Vá nos vizinhos e pegue as vasilhas, porque a gente sempre precisa dos outros. Quantas vezes eu juntei hoje, eu tenho o kit grande de louça, 20 lugares, mas quantas vezes eu já fiz mesas de pegar, ai, olha, você tem um jogo de louça para trazer, você tem um jogo lá, um aparelho, pediu emprestado, da gente né? fazer emprestado e montar as mesas com tudo, né, com louças, com jogos americanos, né, todos diferentes. Mas é o princípio de usar aquilo que você tem. E se a gente é fiel no pouco, como que Deus, né, se a gente não for fiel no pouco, como que Deus vai nos colocar sobre o mundo? E eu vivo isso, né? Deus fala assim, filha, hoje eu tenho vivido com um canal do YouTube, né, que eu coloquei ali a mentoria completa. Essa mentoria nasceu de uma aula que não deu certo. Uau. Foi um caos, foi uma aula online que não deu certo, foi pro Brasil inteiro, fora do Brasil, uma aula pelo Meet, e teve uma tempestade em Curitiba, onde caiu outdoor, destelhou casas. Foi num dia da minha aula. E eu lembro que as mulheres estavam, eu não tô ouvindo. E eu lembro que eu suava assim, paralisou, congelou, meu... Gente do céu, que caos. Aí a Kathleen, que tava comigo, ela falou assim, Jo, é o seguinte, nós vamos ter que gravar essa aula de novo, vamos disponibilizar no YouTube... E a gente vai para a sala da empresa, que tem uma sala de conferência preparada, e vamos continuar dando as aulas lá. E aí, uma discípula minha estava saindo para candidata a deputado federal, e ela, Jo, eu tenho o William, ele faz as gravações, ele cobra bem em conta, ele pode gravar você já faz um vídeo bacana, e corremos para gravar aquela aula. E eu disponibilizei, e foi assim que nasceu o canal do YouTube, pastora. E eu falei, De alguma impossibilidade, algo que saiu do controle. Saiu do controle, porque Deus sempre está no controle. Né? E às vezes assim, o Vale de Jaboque, né? O Vale de Jaboque parece que é para destruição, mas não é. Sim. É para transformação. E quando eu me vi naquela situação que parecia um caos, nasceu um vídeo lindo do canal do YouTube, que hoje está lá. Hoje eu estava olhando 18 mil visualizações. Que lindo. E aí esse canal, né, aí acabou das pessoas, grava mais aula, pastora, por que na minha cidade não tem aula? Nasceu o canal do YouTube e hoje está aí alcançando. Que lindo. Então assim, Deus sempre faz, né, mas a gente tem que olhar aquilo que, ainda que seja um caos. Sim. Você precisa olhar, Deus, o que o Senhor quer com isso? Como uma possibilidade, com gratidão e usar o que você tem. Usar o que eu tenho. E para encerrar, pastora, nós vemos esse princípio da mesa. Eu creio que foi, acho que em 2011, que a Débora lançou o primeiro livro, O Princípio da Mesa, não é verdade? Ah, pastora, eu não sei a data. Eu acho que foi em 2011. E como foi sendo construído isso, essa cultura e como... É que primeiro ela lançou o livro pequeno. Verde, aí que eu comprei. Foi isso. Eu lembro que eu fui em BH e ela estava lá lançando o livro e eu comprei em 2011. Eu creio que 2010, 2011. Você sabia que por 10 anos o livro dela ficou parado? Uau! Para poder fazer, para poder chegar e ser lançado. Imagina. No Brasil. Olha que coisa. E chegou no tempo de Deus. Certo, realmente, que como já tem resgatado e como tem transformado. E eu tenho uma experiência muito importante na minha vida. Quando eu era solteira, eu trabalhava muito
perto da minha casa, da casa dos meus pais. E eu tinha 2 horas de almoço. E eu chegava, meu pai e meu irmão ainda não estavam. Então, nós sentávamos à mesa e nós comíamos conversando. Ficávamos 1 hora. Depois, meu pai e meu irmão chegavam. E nós 4 sentávamos ali e tinha esse tempo juntos, comendo, conversando. E foi o último ano que eu estive em casa, antes de me casar. E aquilo foi tão importante. Me preparou, me fortaleceu e foi como que uma despedida para um lugar que eu não voltaria. Porque nós sabemos que quando casamos é uma decisão que não é um contrato, é uma aliança. Então, para mim foi muito importante esse tempo na mesa. E era uma mesa simples, mas tão importante. Eu tenho ótimas lembranças desse tempo com os meus pais, com o meu irmão. Então, e isso tem se perdido, o princípio da mesa. E eu sei que você é uma defensora dessa verdade, né? Desse princípio. E como você conduz isso na tua casa, pastora? Então, eu conduzo mesmo como um princípio inegociável, né? Quando estamos à mesa, é um momento de nos conectarmos, né? E às vezes as crianças falam assim, mãe, mas hoje pode comer no sofá? Eu falei assim, existem 2 refeições que podemos fazer no sofá, brigadeiro de colher e pipoca, né? E eu falei assim, fora isso, nada, né? Por quê? Porque nós precisamos, eu preciso passar esse legado para os meus filhos. E eu tava pensando nisso, né? Porque eu falei assim, Deus, o dia que eu faltar, elas vão lembrar, para minha mãe, era algo inegociável, né? Porque eu sei, Jesus está sentado à mesa. Jesus está sentado à mesa. E é tão lindo, pastora, que Deus me deu uma visão. Eu tenho 2 mesas na minha casa. Eu tive 2 experiências, uma em cada mesa. O Deus Filho, Jesus Cristo, tem um lugar na minha mesa marcado. E o leão da tribo de Judá, ele tem outro lugar na minha outra mesa, na outra ponta. Então, assim, o que eu vivi sobrenaturalmente na minha mesa. E a Bíblia fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele tá batendo a porta. Né? E eu falo assim, eu sempre, quando eu tô à mesa, eu convido Jesus para sentar ali. Sabe? Eu falo assim, Deus, ainda que sejam dias, às vezes, meio conflituosos, né? Algumas conversas que são conflituosas, né? Mas eu falo assim, Deus, isso não pode me impedir de estar à mesa. Pela paz que às vezes momentânea, que pode me gerar uma dor futura. E eu acho que conversas difíceis são necessárias à mesa. São necessárias à mesa. É porque é ali que você vai ficar sentado por igual, olho no olho. E não é a paz a qualquer custo. Não. Porque às vezes, eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu acho que essa é uma frase... que não tem nada a ver com o princípio de Deus. A gente precisa conversar. Conversas difíceis à mesa. Um filho chegou com uma situação desagradável que aconteceu. Como que eu vou olhar? Como que eu vou ter a sensibilidade de saber que meu filho não tá bem se eu não estou olhando nos olhos dele? Se ele vai pegar um prato, se ele vai pro quarto, né? Então, como que eu vou saber que ele não está bem? Então, assim, é algo que eu tenho ensinado dia após dia. A psicologia fala, né, que o cérebro da criança, ela fica maduro quando tá com 25 anos, né? Eu ainda tenho uma caminhada. Uma caminhada, né? Porque eu tenho de 9, uma de 13 e uma de 16. Mas eu tenho incutido mesmo do princípio, da prioridade, né, do quanto é importante. E eles mesmos já se escandalizam quando as pessoas sentam à mesa e ficam só no celular ou não dão atenção. Já virou algo estranho para as minhas crianças. Não é comum para eles. Não é comum mais. Né? Então, já tem quando mudado estamos essa à cultura. mesa, eles entendem. Né? No começo era tirar mesmo. Né? Falar assim, olha, tem a caixinha do celular, vamos pegando com muito amor. Mas a gente começa pelo exemplo, né, pastora? A começar em nós. Né? Isso, nós como mulheres cristãs, a gente fala sobre isso, né? A começar em mim. Eu pego, eu priorizo, eu olho nos olhos e daí eu vou transformando o outro, né? Pelo meu exemplo. Ótimo, muito lindo, isso mesmo. Até a Devi comenta no livro que
de um rapaz que saiu da cadeia e veio para dentro da casa deles, e eles receberam ele à mesa, e ele compartilha que ele nunca tinha vivido isso, nunca tinha tido uma mesa pronta para ele, e como isso trouxe sequelas nas suas emoções, no seu caráter. Sim. Então nós vemos que a mesa, ela também prepara o caráter, faz parte dessa construção. Sim, e você não sabe o que pode resgatar, o impacto, né? Porque igual, por exemplo, nós fomos missionários na região amazônica, e lá realmente crianças, meninas não têm mesa. Né? O que fazer quando uma pessoa não tem mesa? Mas se ela vai na sua casa, que você possa possibilitar um tempo à mesa. E Deus falou assim, reúna todas. A gente fez chá de mulheres à mesa, com mesas redondas, toalhas longas. Assim, não é por causa que eu estou num local, numa população pobre, que eu não vou oferecer essa experiência. Sim. Né? Por quê? Porque talvez quando elas entrarem, elas vão falar assim, nossa, eu quero isso para mim. Talvez numa proporção mais simples, mas eu gostaria de experimentar, porque a questão de ter condições é para aquilo que nós temos valor. Hoje as pessoas se endividam por causa de um celular, a pessoa se endivida por causa de uma progressiva, dos cílios postiços, das unhas, de um calçado, de uma bolsa. O que tem valor para nós? Né? Não estou falando de repente de comprar ali uma marca caríssima, mas é o mínimo, é a dignidade. A minha mesa, é uma dignidade na minha casa, não colocar um copo quebrado, um prato quebrado. Ela fala sobre isso, não é sobre ter coisas caras, mas de não ter coisas quebradas, sujas, rasgadas. É isso que eu começo resgatando. Será que na minha casa, né, as minhas coisas são rasgadas, são quebradas? Ah, porque é para minha casa, né? Mas é naquilo que eu tenho valor. E lá na Amazônia, nós fizemos isso, nós reunimos e fazemos cafés, né? Nós tínhamos um salão de uma pessoa da nossa igreja que morava num condomínio que tinha piscina. E tinha uma área na frente da piscina. E Deus me mostrou assim, olha, vai ter um café ali para as adolescentes, com taças. E aí juntamos as irmãs, cada uma trouxe, né, o seu jogo. Quando as meninas olharam aquelas mesas com xícaras, com taça, né? Elas ficaram, meu Deus, isso marcou a vida delas. Falei, Deus, né, eu preciso me permitir, porque aquilo é a identidade delas como filhas. Porque senão, por que elas vão caminhar? Né? Qual que vai ser o sonho delas? Comprar um celular muito caro ou fazer isso, aquilo outro, mas e o momento à mesa, e a casa, e a dignidade, né? Então nós podemos ser sim agente de transformação, né? E possibilitar que outras pessoas possam ter experiências sobrenaturais à mesa. Né, na nossa casa, e sentir a presença de Deus enquanto sentam conosco, em nome de Jesus. Amém. Que lindo, que enriquecedor esse episódio, e que, querida mulher, você possa viver este princípio. Talvez você fale assim, puxa, eu vou ter que começar do zero. Comece, o importante é começar. Talvez vocês comam no sofá, ou cada um no seu quarto, tá tudo fora, mas que você comece a alinhar. Deus vai te honrar por isso, por este princípio, e que Deus te abençoe grandemente. E eu quero encerrar este episódio com uma mensagem do coração da pastora Joana para o seu coração. Amadas, é uma alegria estarmos aqui, ter participado. Meu coração está em júbilo com este tempo aqui. E o que o Senhor fala comigo neste tempo Ele chamou você para este tempo. E tudo que o Senhor precisa de você já foi colocado. Não subestime aquilo que Deus colocou, que você possa ser usada pelo Senhor com autoridade, com graça, com criatividade e com muita sabedoria. Que as pessoas ao olharem para você possam reconhecer uma mulher segundo o coração de Deus, que fala a palavra de Deus e que gera conexão das pessoas com o próprio Pai e das pessoas umas com as outras, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas, e até o mês que vem. Um grande beijo. Amém. Deus abençoe.